Pessoal, onde nós estamos? Cavalos, um clima meio medieval. Vamos invadir essa cidade totalmente murada e mostrar para vocês. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo na região do Vêneto, essa que é uma das regiões mais icônicas de toda a Itália. No vídeo anterior, nós mostramos uma belíssima festa medieval que ocorre em Montagnana, cidade que fica justamente na província de Padova. Nesse vídeo vamos abordar mais sobre a história da cidade e mostraremos lindas imagens. É muito importante que vocês comentem e deem um like no material. É uma ação simples, rápida e indolor. Nós dedicamos muito tempo na captação das imagens, nas informações, nas pesquisas e, claro, na edição dos vídeos. Vocês estão vendo um material totalmente gratuito e é muito importante que vocês interajam com ele, assim nós podemos alcançar um público ainda maior e produzir mais vídeos. Caso você queira ser um membro do canal, é uma ação muito importante com o nosso trabalho e você também recebe muito mais materiais e acessos a vídeos e lives exclusivas. É isso, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui na belíssima região do Vêneto. Esse ano de 2024 foi a 48ª edição do Palio aqui de Montagnana. Tudo começou com uma disputa. Esse local onde nós estamos, onde se localiza a Montagnana, sempre foi um local estratégico. Aqui era um cruzamento de 3 vias muito importantes para os romanos, porque ligava o extremo norte europeu com o Oriente, com o Ocidente e tudo mais. Essa via, que hoje é denominada Romea Strata, é uma via sinalizada, onde os peregrinos podem percorrer aqui diversos países, inclusive. Você pode sair hoje mesmo, lá da Estônia, e se dirigir até Roma. Sempre o final é Roma, porque era um caminho romano, mas um caminho que acabou se tornando também parte de um ponto religioso. Então isso recentemente foi organizado por uma associação religiosa juntamente com a União Europeia para trazer mais qualidade nesses caminhos. Todas as sinalizações necessárias para os caminhantes. Então tem o site inclusive da Romea Strata, como vocês estão vendo, onde há informações históricas, informações de acesso, guia ali de GPS. Então aqui era um ponto significativo para os romanos. Todo mundo queria se fixar aqui. Os padovanos sempre se defenderam muito bem, principalmente contra o pessoal de Verona. E o Palio representa essa defesa, todo esse embate. Eles dizem aqui que esse Palio é diferenciado porque ele acontece em um local propício. Não foi uma praça que foi modificada para a realização desse evento. É que o cenário aqui com as muralhas, todo o gramado também, onde se localizava o antigo fosso, dá um clima bem interessante para esse evento. A área mais antiga desse complexo militar medieval é esta aqui, que é denominada Castel San Zeno. Aqui, na verdade, é um complexo que hoje é muito bem utilizado por todos. Ali ao fundo tem uma arena para apresentações musicais dedicada a 2 tenores que nasceram aqui na cidade. Além disso, tem a Secretaria de Informações Turísticas, que é um ponto essencial para você entender muito mais da história da cidade. Também tem a Biblioteca Pública, um museu e salas para o interesse total da população.
importante destacar que a Sereníssima República de Venezia, quando dominou aqui essa localidade, usou muito bem esse espaço. As tropas se abrigavam aqui em épocas muito frias, mas depois de um bom tempo, essa área ficou em completo abandono. Só em 1994, 1996, que eles fizeram uma remodelação e abriram esse espaço ao público. Além da visita ao museu por um preço bem interessante, é possível também subir a torre e avistar a cidade de um ângulo bem diferente. Vejam que já havia uma fortificação aqui militar desde o século XIII, mas lembrando que ao longo dos séculos tudo foi ficando mais robusto, mais pesado, né? Sempre para proteger essa localidade. Mas uma família em especial, que era a família de Carrara, proveniente ali de Pádua, foi muito importante para a cidade, porque ela remodelou ainda mais esse sistema defensivo, fomentou a economia local. Então tem uma representação dos nobres ali da família de Carrara que entram no evento, são aplaudidos por todos, eles estão muito bem vestidos, enfim, é uma representação interessante e que eles fazem questão de manter viva a sua história. A origem do nome da cidade deriva de dois termos em latim, Mota Eniana. Mota designava um local com uma altitude já um pouco elevada e Eniana fazia referência a um local de parada em meio a uma estrada romana, que era reservada aos oficiais que estavam indo e vindo ali por alguma função, por algum motivo. Então, nesse local de parada, eles tinham uma espécie de abastecimento. Tinham animais, peças para reparação de algum maquinário e também um local que eles pudessem descansar em meio a uma viagem. Mas lembrando, pessoal, que esse era um local reservado para o pessoal que estava a serviço do Estado romano. Bem interessante. A cidade conta com essa história fabulosa de ser uma das cidades aqui na Itália com maior qualidade ali na sua área defensiva até os dias de hoje. Então podemos encontrar uma cidade íntegra. Para entrar aqui você precisa passar por uma das portas de acesso que foram feitas em épocas antiquíssimas ou então entrar por um acesso que eles fizeram assim moderno, mas sempre pela muralha. A cidade, durante um tempo, fez justamente essas muralhas para se proteger dos invasores aqui e acolá, inclusive de cidades como hoje nós dissemos, são irmãs aqui, cidades que são parte aqui do Vêneto, mas depois, na época da Sereníssima República de Venezia, esse espaço foi mantido e sempre foi bom ali, né, fazer um local de proteção. São vários aqui dentro da Regione do Vêneto, justamente cidades fortaleza para evitar qualquer conflito, qualquer acesso ali à Venezia. Então eles fizeram isso muito bem. Esses locais hoje são inclusive habitados ali nas áreas de encosta dessas muralhas. É algo muito interessante. Por onde nós olhamos, nós avistamos essas potentes muralhas medievais que foram edificadas em tempos passados e que ainda hoje estão aqui com as suas estruturas fortíssimas. Mas vejam só, a partir do século XV, a sua função militar não era mais necessária. Então, o que fazer com essas estruturas? Por que não construir uma casa? E foi assim, pessoal. Várias casas foram edificadas utilizando essa potente estrutura da muralha. E nós podemos ver ainda hoje esse desenvolvimento da cidade a partir da sua base medieval. Aqui um belo exemplo de uma casa, tem até algumas que são estruturas turísticas. Imagina só se hospedar numa estrutura como essa. Se nós analisarmos, lá atrás eles já pensaram em uma maneira de reaproveitar a estrutura pré-existente.
olha só que interessante, pelo que nós estamos visualizando aqui na cidade, eles dão um uso muito interessante mesmo para essa estrutura da muralha. Aqui, por exemplo, essas casas que vocês estão vendo aqui, todas coloridas, cheias de vida, com uma boa qualidade também na arquitetura. Então eles reaproveitam ainda dessa estrutura da muralha, porque aqui atrás está a muralha e aqui são residências que também são utilizadas, algumas para hospedagens, mas a maioria é formada por casas aqui de residentes. Na minha frente tem uma estrutura que parece uma chaminé e aqui pode ter sido uma fábrica que foi readequada aqui para o uso residencial. Então tudo muito bem cuidado e muito bem aproveitado. Eu acho interessante isso porque, como no caso ali também do castelo, ele ficou em um estado difícil até que foi reestruturado. Lógico que isso deve ser pensado para o uso atual. O ruim é que o edifício muitas vezes fica parado, sem adequação para utilização contemporânea. Então o que eles fizeram no castelo foi manter a estrutura, manter a fachada, o interno o mais fidedigno possível, só que ali colocaram biblioteca, colocaram museu, a Secretaria de Turismo, que é muito boa. Afinal, a cidade não precisa de um castelo de defesa nos dias de hoje. A cidade ainda possui 2 reconhecimentos importantes, não só para o turismo, como para a sua economia. Um deles é o Bandiera Arancione, que é conferido a cidades com menos de 15 mil habitantes que são localizadas no interior da Itália. Ele é direcionado sempre à questão de sustentabilidade, questões turísticas, preservação dos seus edifícios. E o outro reconhecimento que muitos de vocês já viram e já foram também em cidades com essa chancela, que é dos Borghi più belli d'Italia, ou seja, os vilarejos mais belos de todo o território italiana. É interessante porque a própria questão agrícola aqui da cidade, que fomenta a economia, ela faz parte também dessa chancela, já que a sua produção agrícola tem um cunho sustentável. E isso reflete muito bem na economia. Lógico que a economia também é ligada ao turismo, nós vemos isso aqui com todas essas propostas interessantes, estruturas de hotéis e casas de temporada. A parte agrícola a gente não pode deixar de lado, já que é como se fosse a alma de Montagnana, já está há muito tempo e faz parte de toda essa transformação aqui mais contemporânea. Interessante que a cidade é bem tranquila, mas tem as pessoas aqui, os residentes. Aí tinha um senhor que passou aqui andando com um cachorro e tal, e ele viu nosso interesse observando uma dessas casas. Ele disse algo bem relevante aqui com relação a essa área das muralhas. Então, mesmo depois desse período militar mais tranquilo, afinal aqui já fazia parte de uma única república, havia problemas como todas as cidades, com pessoas que não tinham condições sociais muito interessantes e acabavam assaltando as casas, algo bem contemporâneo. Então era autorizado para algumas pessoas viverem aqui justamente nessa área da muralha. Então eles construíam as suas casas aqui, eles tinham acesso ao que acontecia ali fora. Se fosse necessário, eles deduravam ali para os militares, também eram autorizados a dispararem se fosse necessário. Aqui eles viviam e tinham acesso também ao fosso. Ele era servido pelas águas de outros rios. Era um fosso limpo com peixes e tal. Então a eles era concedido também o privilégio, vamos dizer assim, da pesca. Então eles podiam pescar de casa ali, garantir a sua proteína diária e, consequentemente, faziam a proteção aqui da cidade. Infatti la villa che c'è fuori del Palladio, che non è completa, hanno realizzato sulla pianta centrale Villa Pisani, era di una della famiglia Pisani veneziani, ma avevano vinto la battaglia di Lepanto, quindi molto potenti, e Venezia, quando uno cominciava a crescere, vai a abitare fuori dalla città. Mas é claro que havia famílias nobres aqui na cidade. E um detalhe que esse senhor nos contou aqui, que é bem relevante e tem relação também com Venezia, é que quando uma família ou uma pessoa começava a se destacar na sociedade, a Sereníssima República de Venezia já detectava isso. Essa pessoa aqui pode incomodar, não vamos mexer nas nossas estruturas, vamos deslocá-la para outra cidade. Então, gentilmente, eles mandavam essa família para outro lugar.
Por isso que ainda hoje aqui nós vemos edifícios de famílias nobres, edifícios suntuosos, como por exemplo uma vila que foi edificada por Andrea Palladio. Então é uma vila bem suntuosa que fica aqui fora dessa área murada do centro histórico, bem coladinha, mas a gente vê esse contraste de arquitetura e também esse detalhe histórico bem curioso. Esse aqui é um dos belíssimos exemplos da arquitetura proveniente da influência de Venezia, e esse palácio abrigou uma família nobre e até hoje nós podemos ver aqui a sua fachada belíssima. Para quem já visitou Venezia, sabe que isso tem muito a ver com a cidade. É um pedacinho de Venezia em cada cidade que ela dominou durante tantos e tantos séculos. E aqui nós podemos ver alguns detalhes na fachada que são significativos, como essas 3 arcadas em mármore e também as janelas típicas de Venezia. Na parte gastronômica, a cidade mantém algumas tradições aqui típicas da região do Vêneto, ótimos risotos, algumas carnes de caça importantes, e eles têm também o seu próprio presunto cru, o prosciutto crudo, que é aqui dessa cidade. Então é um presunto muito reconhecido na Itália, que é vendido como presunto do Vêneto, mas ele na verdade é fabricado aqui. É um presunto de ótima qualidade, é muito tradicional aqui, essa salumeria, onde nós podemos encontrar diversos produtos gastronômicos, salames, queijos e vinhos aqui da região, e também o meu prosecco, como eu adoro um prosecco. Mas o prosecco não é daqui, mas todo o Vêneto consome essa prelibatezza. A cidade conta com 24 torres em um espaço diminuto. Essas torres foram construídas para serem locais militarizados, locais de defesa, e depois com o tempo viraram até casas, locais de depósito, e hoje podemos encontrar inclusive até estruturas de hospedagem. Mesmo sendo uma cidade muito pequena aqui na província de Pádua, ela tem um acesso muito importante através da rede ferroviária, e foi assim que nós chegamos. A linha principal aqui é a que liga Mantova, cidade onde nós moramos atualmente, até Monselice, que fica ali pertinho de Pádua. Então os trabalhadores a utilizam e as pessoas em geral que vivem aqui nessas áreas. Então Mantova fica na Lombardia, aqui fica já na região do Vêneto, então bem uma área de divisa que compartilha essa linha ferroviária. Um dos rios mais importantes da Itália, o Adige, passava aqui justamente na cidade, mas isso há muito tempo atrás. No final dos anos 500, antes de ter área de proteção, isso, aquilo, antes de chegar o prosciutto crudo dolce, o prosecco e a festa e tudo mais, eles tiveram que fazer um desvio aqui do rio. Por quê? Porque esse rio chegava chegando, então ele inundava aqui a região, causava muitos problemas, e eles fizeram uma obra de engenharia hidráulica muito importante. Estamos falando dos anos 500, porque ali justamente é a época que cai o Império Romano do Ocidente. A hora que os romanos já não administram isso, aquilo, muitas obras de melhorias, obras de manutenção foram desfeitas. Não parece até uma coisa assim contemporânea? Se a gente deixa de fazer a manutenção de determinado local, certamente esse local vai cair ao longo do tempo. Foi o que aconteceu em muitas regiões aqui pela Itália, e também um aspecto que foi um grande problema climático que eles enfrentaram. Então aqui ficou realmente muito difícil, desviaram o rio, e aí o rio hoje ele passa bem mais para baixo ali. Aqui eles fizeram também um canal artificial de água, né? Justamente para fazer depois o fosso aqui dessa área fortificada. Como vocês sabem, praticamente todas as cidades do Vêneto, eu digo todas, é um exagero, mas olha, grande parte dessas cidades tem algum canal, alguma coisa, nem que for um rio artificial, um rio que foi construído justamente para uso de navegação dos vênetos. Então eles gostam das gôndolas, gostam. Essa rede fluvial sempre foi muito importante para o acesso entre as suas cidades. Em determinada época, pulando bem a história, a República de Veneza chegou aqui, onde era um local dominado
por famílias, assim como tantos outros locais aqui na Itália. Eles fizeram o domínio completo, foi bem aceito, eles fizeram também bonificações, melhorias aqui na cidade, meio que se apaziguou a situação, a cidade viveu tranquila, linda, feliz e próspera até os dias de hoje, mais ou menos, né? O Oriente estava para invadir a Europa, então muitos países se uniram aqui, do que hoje são países, né? Repúblicas, ducados, eles se uniram para evitar o assédio turco. Então muitos soldados foram enviados daqui dessa cidade, eles conseguiram segurar o ataque dos turcos, senão a história seria hoje muito diferente. Inclusive foi um fator de união de várias repúblicas, ducados, impérios, do que hoje nós chamamos de Europa. Então isso é registrado aqui, inclusive, na catedral. Tem uma pintura muito significativa, como vocês estão vendo, que retrata justamente a Batalha de Lepanto, que foi decisiva para a vitória do que hoje nós chamamos de europeus. Teve também o domínio austríaco, que também não causou muitos problemas aqui, até fizeram melhorias como as redes aqui ferroviárias e tal. Eu acho que o problema maior seria na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, principalmente, onde aqui o norte da Itália foi um enorme campo de batalha. Esse monumento foi provavelmente construído para homenagear os mortos da Primeira Guerra Mundial. Foram cidadãos aqui dessa área, aqui de Montagnana e dos pequenos comuni, que foram lutar na Primeira Guerra e infelizmente perderam a sua vida. Nós temos uma escultura de origem fascista, já que a Itália nessa época, a partir dos anos 1920, ela foi governada pelos fascistas. Então, esse aqui é o resultado embaixo do governo fascista, já que os mortos da Segunda Guerra Mundial acabaram lutando contra os aliados, contra os países que acabaram liberando a Itália. Um desses países foi o próprio Brasil. Imaginem, pessoal, o meu avô contava isso, que ele quase lutou na Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele lutaria contra o país do seu próprio pai. Uma coisa que só a guerra é capaz de proporcionar momentos tão bizarros como esse. Foi um conflito completo e que marca ainda hoje todas as cidades italianas, com recordações, com memórias de algo que não deve mais acontecer. E aqui nós temos essa memória de guerra e essa escultura em estilo fascista. É estranho, né? Mas aqui está a história e quando você contextualiza isso, você evita de repetir uma situação como essa. È una grappa? Ah, sambuca. Non ho mai provato così. Buona, buona. Grazie. O que é isso, Fê? Tipo um licorzinho, ele colocou em cima da melancia. Essa área geográfica aqui da Itália é produtora de melancia, de melão, principalmente na área mantovana ali, que é vizinha daqui. Então tudo muito fresco. Para quem acha que não tem melancia aqui na Itália, tem na estação, que é a melhor coisa a ser feita, é uma delícia. Agora, essa melancia é uma melancia de adulto, né? Melancia com licor, nunca tinha provado. Fica bom. E agora, Fê? O que vai ser? Agora vamos de café e também um digestivo. Olha só. É um digestivo com ervas. Tem até chá de liquoriça, né? É como o alcaçuz, né? Vou provar, aí eu posso falar pra vocês. É um pouco como o alcaçuz, só que não é tão forte. Tem variações aqui com ervas e tal, mas ele tem aquela função digestiva. Geladinho, muito bom. Bom, né? Refrescante, uma delícia.
Isso é uma cortesia do restaurante. Então... Exato, e ele deixa até aqui na mesa a garrafa, que provavelmente é uma produção própria aqui, né? Não tem nem rótulo, nada. Muito, muito bom. Mais do que excelente essa experiência, né, pessoal? Vocês viram ali um pouco do nosso almoço e foi uma escolha certeira num local muito genuíno, pessoas super agradáveis e gastronomia assim de primeira qualidade, com preços ótimos. Então, nós super recomendamos aqui mesmo no centro da cidade. O que será que aconteceu? Não tem absolutamente ninguém aqui na praça central da cidade. O que pode ter acontecido? Estamos, logicamente, na pausa pranzo, a pausa para o almoço esticada, onde as pessoas descansam após um belíssimo prato aqui do Vêneto. Essa não é hora de você resolver nenhum problema, na prefeitura, no bar, em qualquer local. Essa é a hora de você descansar. Ou então, fazer como nós aqui, explorar os locais, observando aqui as belezas e tal, sem nenhum contato humano até uma certa hora. Agora são 14 horas. Até umas 15h30 a toada segue por aí. Espero que vocês tenham gostado desse material. Compartilhe se assim vocês quiserem. E dê um like, que é gratuito, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!